Queridos amigos e amigas, estamos de volta em mais um estudo da obra Libertação. A obra Libertação, que é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. No dia de hoje, estamos a estudar o capítulo 14 dessa obra, emocionante capítulo que foi intitulado pelo autor espiritual com o nome Singular Episódio. Capítulo especial da obra Libertação. Bem, como é sabido, o nosso estudo de libertação, que é um estudo presencial, não tem ocorrido em função da pandemia viral pela qual todos nós estamos passando e que é bastante conhecida já do conhecimento público, e é por essa razão que nós temos gravados os vídeos do estudo de libertação, a fim de que, em formato virtual, ele possa continuar prosseguindo e naturalmente disponibilizado aí para as pessoas. Portanto, em caráter temporário, o estudo de libertação tem ocorrido dessa forma. O capítulo 14, Singular Episódio, é um capítulo que continua na mesma experiência emocionante do capítulo anterior, capítulo 13, Convocação Familiar. Quem assistiu o capítulo anterior deve saber o quanto foi emocionante, o quanto foi especial a saga de Gúbio, sensibilizando o coração de Saldanha, que, após ajudar os seus entes queridos que se encontravam há anos em perturbações espirituais, esposa, nora e a própria filha de Jorge, que era a sua neta, a neta de Saldanha, e cuja ajuda de Gúbio sensibilizou tanto Saldanha que aquele obsessor cruel, obsessor inclusive da sua filha espiritual, Margarida, da sua filha do coração, tremeu nas suas bases e começou a olhar para Gúbio de maneira diferente. Não apenas isso, começou a se dirigir a Gúbio com aquela veneração e aquela atitude de submissão ao reconhecer a autoridade e a evolução espiritual de um espírito evoluído. Então, a gente tem observado, só para contextualizar para quem está pegando agora o estudo de libertação e está vendo talvez pela primeira vez esse capítulo 14, a mudança de Saldanha, a transformação de Saldanha tem se operado gradualmente na companhia de Gúbio, com as atitudes de Gúbio, tem sensibilizado o coração de Saldanha, as atitudes e, claro, também as palavras de Gúbio têm tocado o coração de Saldanha, que tem se renovado gradualmente. A gente tem observado isso ao longo do estudo, essa mudança contundente, essa renovação de sentimentos do Saldanha. Então, quando nós olhamos para o capítulo 13, a convocação familiar, a gente vê claramente Saldanha no final do capítulo já modificado visivelmente, aderindo já aos sentimentos do bem. O que Gúbio falava, ele abraçava e concordava e seguia, graças àquilo que o exemplo de Gúbio, muito mais do que o discurso, tocou no coração dele. Bem, mas como eu falei no capítulo anterior, até aquele momento, Gúbio, que tinha interesse em Margarida, porque era sua filha, e que era obsidiada justamente pelo Saldanha, só que o Saldanha não sabia que Gúbio tinha um laço afetivo por Margarida, até esse momento o Gúbio não havia se revelado, não havia se apresentado, não havia solicitado a Saldanha o interesse dele e as suas questões aí pessoais, né? Se manteve discreto, humilde, ajudando Saldanha sem nenhuma exigência específica. Até que, em determinado momento, o Gúbio vai se manifestar, e vai ser nesse capítulo. Mas se manifesta de uma forma não exigente, não cobrando e sem nenhuma crítica. Esse capítulo é um capítulo lindíssimo, belo, porque é o coroamento dessa saga do capítulo 13 de uma forma muito especial, e a gente vai observar isso. Logo no início do capítulo, a gente já se emociona com o capítulo. Eles vão até o quarto da Margarida, que é o quarto que é a casa do juiz, né? Que é a residência do juiz. A Margarida é a filha do juiz, o juiz que foi atendido no capítulo anterior. E então, quando o Gúbio chega próximo dos aposentos de Margarida para entrar, para ajudá-la, ele olha para Saldanha e diz: Saldanha, eu quero lhe fazer um pedido. E aí, de maneira muito humilde, começa a falar, começa a se revelar, dizendo que ele ficava muito feliz e muito contente de poder ajudar o Saldanha e de poder ver o coração de pai dele
agora vendo o filho mais reconfortado no além, a neta amparada materialmente no mundo, e a esposa e a nora agora resgatada da perturbação espiritual em que se encontravam, agora Saldanha estava reconfortado, estava com o coração apaziguado, e que Gúbio se alegrava com isso, porque a verdadeira alegria é quando a gente consegue se sentir alegre pela felicidade alheia. No entanto, Gúbio pedia licença para lhe fazer um pedido, dizendo que, da mesma forma que o coração de pai dele estava confortado, o coração de Gúbio, como pai, gostaria de também ser confortado. E diz ele: Saldanha, Margarida, a pessoa que você muitas vezes redobra a sua atenção diante dela, é minha filha do coração. Eu não sei se você vai achar, continua Gúbio, que a minha revelação de agora é tarde demais, é tardia para você, que eu deveria ter me revelado antes. Perdoa-me por isso, mas agora sou eu quem lhe faz um pedido. Você me rogou ajuda e agora sou eu quem me abro para você, lhe fazendo o pedido. E ele continua: o amor que você sente por Jorge, seu filho, é o amor que eu sinto por Margarida. Se você sofria vendo Jorge internado num sanatório judiciário, no manicômio judiciário, não apenas louco, mas preso injustamente, eu também sofro por Margarida estar nessa condição, quase que alienada mental, fruto da perseguição espiritual. Eu sei que ela faz jus, eu sei que ela fez por merecer, mas da mesma forma, meu amigo, que todos nós temos as mãos manchadas de sangue, da mesma forma que nós também somos perseguidores e uma vez erramos, seria possível que você reconsiderasse a sua atitude, adotasse um outro comportamento, cedesse para que eu pudesse ajudar minha filha do coração que também está depauperando e que também me faz sofrer? E ainda continua dizendo: somos irmãos em simpatia e em devotamento. Se o teu coração de pai ficou confortado, seria crime, seria ilegal eu também querer que o meu coração de pai fique confortado? Eu sei que você tem sofrido muito, eu sei que você carrega muitos espinhos do coração, mas eu também sou pai. Olha o pedido de Gúbio, observe o pedido de um espírito elevado, porque ele tinha autoridade moral para se impor em relação ao Saldanha, completamente. Poderes psíquicos, a ascendência moral, blindar o Saldanha ali e ajudar a Margarida. Mas ele não faz isso. Primeiro, porque a obra divina dos espíritos superiores não é de violência. Primeiro, é isso. Eles não violentam. E a violência não ajuda. Segundo, que o interesse de Gúbio não é um interesse apenas egoísta, de salvar Margarida e deixar Saldanha revoltado. Se ele violentasse Saldanha para ajudar Margarida, Saldanha fica mais revoltado com a lei de Deus e mais revoltado com os espíritos superiores. Não ia entender. Então ele não quer isso. Salvar um para deixar o outro revoltado, esse revoltado vai causar prejuízos a terceiros. Então veja a visão, a amplitude acurada de um espírito bom. Porque para um espírito evoluído como aquele, Margarida era filha do coração dele, mas Saldanha era seu irmão também. Era como se fossem dois irmãos de sangue para ele. Então não havia diferença. É essa diferença nossa, espíritos inferiores, falo pelo menos por mim, em comparação com os espíritos elevados. Os espíritos elevados veem uma pessoa distante, estranha, como sendo irmão de sangue dele. Essa é a ideia. Então, para eles não tem o algoz e a vítima, o errado e o certo. Todos são seus companheiros. Essa é a diferença de uma entidade elevada para um espírito inferior. Então, olha como o Gúbio pede para Saldanha. Seria possível? Por quê? Porque também com a aquiescência dele, com a permissão dele, ele está tocando o coração de Saldanha para resgatar os dois. Não apenas Margarida, mas também o Saldanha. E a obra divina do mundo espiritual superior é de mudança interior e não de resgate. Adianta retirar Margarida do local e deixar Saldanha, que é credor de Margarida, portanto Margarida é devedor de Saldanha. Adianta tirar de local? Margarida vai continuar devendo a ele. E ele, sem o perdão e sem a renovação, vai continuar emitindo os seus raios, os seus dados mentais. Não é uma questão apenas de retirar de lugar, não é uma questão apenas de blindar obsessor de obsidiado, é uma questão de reconciliação, porque a obsessão significa um relacionamento doentio. O relacionamento doentio que precisa ser modificado. André Luiz disse que diante daquele pedido humilde, carinhoso e afável, Saldanha não conseguiu emitir nenhuma palavra. Prorrompeu em um pranto convulsivo, começou a chorar. Porque Saldanha começou a se dar conta. Começou a se dar conta da elevação do Gúbio ali ainda mais.
Ali ele se deu conta do exemplo do Gúbio. Olha só como é o espírito também evoluído. Primeiro ele dá o exemplo, depois ele discursa. Jesus era sempre assim, né? Joana de Ângeles costuma dizer que tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele falou, ele fez antes. Tudo aquilo que ele falou, ele fez antes. Olha só a elevação de um espírito elevado. Ele primeiro fazia para depois falar, para depois discursar. Nada que está no discurso de Jesus que ele não tenha vivido antes, que ele não tenha exemplificado. Porque exemplificar, diz Emmanuel, em um outro livro chamado Palavras de Vida Eterna, exemplificar é também ensinar. Eu diria que a melhor forma de ensinar é exemplificar. Então, veja a grandeza de um espírito nobre desse, né? Ele faz um pedido que é um pedido irresistível. Saldanha não tem como recusar, não tem como dizer, ele não tem palavras para dizer, tanto é que ele prorrompe em pranto convulsivo. Ele entra num choro convulsivo, um choro que fica entalado na garganta. E André Luiz ainda diz mais, André Luiz diz assim, ele só olhava para Gúbio como um filho arrependido diante do pai que foi maltratado. Um filho arrependido diante de um pai. Era esse olhar que Saldanha tinha em relação a Gúbio. Por quê? Porque passou pela cabeça dele o seguinte, esse sujeito estava o tempo todo me ajudando, socorreu minha filha, ou melhor, socorreu minha nora, socorreu minha mulher, socorreu meu filho, ajudou minha neta, libertou todo esse conjunto familiar das problemáticas espirituais e das perturbações, não me exigiu nada, não me pediu nada, não me fez nenhum tipo de cobrança, e ele tem uma filha do coração que está sendo depauperada por mim, está sendo maltratada por mim, assediada por mim, e não disse nada, e só agora ele não apenas se revela, mas ele pede para mim. Ele simplesmente me pede humildemente. Então aquilo deve ter sacudido o mundo interior desse espírito de uma forma incomparável, de uma forma invulgar. O que eu acho interessante é que o Gúbio, em nenhum momento do pedido dele, também faz nenhuma crítica a Saldanha. Não menciona uma vírgula da obsessão que Saldanha tem feito à filha dele, né, a Margarida. Não faz nenhuma observação maldosa, nenhuma crítica, nada. Só lhe pede, me ajude agora. Me ajude agora. Agora que você está confortado, ajude a confortar também o meu coração de pai. Um espírito desse, que não estava desesperado como o Saldanha estava, né? Claro que estava querendo resgatar a filha, né? Mas estava numa condição, mas ele se rebaixava para ajudar. Descia ao nível, né? Para ajudar. Me ajude agora, você que agora está bem, agora que está reconfortado, me ajude a ficar confortado também. Agora sou eu quem pede ajuda a você. O Gúbio chega a dizer, eu entendo que você tem sofrido muito, Saldanha, mas não desejaria desculpar aquelas pessoas que tanto te feriram? Você não desejaria de perdoar as pessoas que tanto te feriram? Porque ao perdoá-las, você liberta a filha querida do meu coração. Você também me ajuda com isso. Eu sei que você tem razão para ficar magoado, mas, por favor, desculpa. Olha como ele pede. Ele pede como se fosse alguém em igualdade de condições, ou até ele se coloca numa posição para não humilhar, né? Porque ele poderia chegar, né, a vangloriar, a ostentar toda a ajuda que ele fez. Ele não faz isso, né? E é isso que sensibiliza o espírito. O que sensibiliza Saldanha é a postura do Gúbio, mesmo na hora do pedido. São esses detalhes, porque isso é que revela a verdadeira caridade. Porque a verdadeira caridade tem também uma verdadeira humildade. A humildade de se colocar. Quer dizer, eu tenho o poder para me impor sobre você, mas eu não faço, e eu me submeto, e eu solicito, eu respeito. Porque o Saldanha não estava naquela conjuntura também à toa. Ele era uma peça magoada da situação, estava utilizando, claro, de uma forma inadequada o recurso que ele tinha para se vingar. Agora, olha a resposta de Saldanha, eu peço até licença para ler. Olha a resposta de Saldanha. Ninguém me falou ainda como tu. Tuas palavras são consagradas por uma força divina que eu não conheço, porque chegam aos meus ouvidos quando já me encontro confundido pelos teus atos convincentes. Faze de mim o que desejares. Adotaste nesta noite por filhos de teu coração todos os parentes em cuja memória ainda vivo.
Amparaste-me o filho demente, ajudaste-me a esposa alucinada, protegeste-me a nora infeliz, socorreste-me a neta indefesa e repreendeste os que me perturbavam sem motivo justo. Como não enlaçar agora as minhas mãos com as tuas na salvação da pobre mulher que amas por filha? Ainda que ela própria me houvesse apunhalado 1000 vezes, teu pedido, após o bem que me fizeste, redimi-la-ia ao meu olhar. E André Luiz diz, e detendo a custo o pranto que lhe manava espontâneo, o ex-perseguidor acentuou com expressão respeitosa. Poderoso espírito e bom amigo, que me procuraste na condição de servo apagado, para acordar-me as forças enrijecidas no gelo da vingança. Estou pronto para servir-te. Sou teu de hora em diante. Olha só a postura do espírito, né? Ele era subserviente a Gregório, ou seja, ele já tinha esse temperamento, essa característica de personalidade de ser subserviente a líder. Então ele era submisso irracionalmente a Gregório. E ele repetia esse padrão agora encantado, porque foi tocado no coração pelo bem, em relação a Gúbio. Só que Gúbio corrige ele. Seremos de Jesus para sempre, corrigiu Gúbio sem afetação. Então, olha só, ele corrigiu. Porque eu não sou líder seu, somos irmãos, Jesus é o líder. Né? É essa correção que as entidades nobres fazem para não gerar esse fanatismo, essa idolatria, essa fixação em pessoas, né? E se esquecer do modelo e guia. Né? Então, havia esse momento emocionante. Veja que Saldanha reconheceu, ele percebeu a ajuda toda que Gúbio fez a ele, a postura humilde, ele percebeu isso. Né? Tanto é que ele diz, me procuraste na condição de servo apagado, ou seja, poderoso espírito, olha ele reconhecendo a autoridade de Gúbio, poderoso espírito, me procuraste na condição de servo apagado. O que tocou em Saldanha foi essa postura humilde. Ele não chegou se impondo, Gúbio. Né? Você me procurou na condição de um servo apagado, e era espírito nobre, né? E que tinha muito mais recursos do que eu, e me ajudou, transformou minha vida. Tanto é que olha a declaração que ele fez, né? Ainda que Margarida me houvesse apunhalado pessoalmente 1000 vezes, eu teria concordado com o teu pedido e concordaria com o teu pedido 1000 vezes se fosse preciso, depois do bem que você me fez. Veja que ele diz, eu já estava confundido com os seus atos, os seus atos convincentes. E os seus atos convincentes já me sensibilizavam. E a forma como você se dirige a mim, veja que Saldanha, portanto, está atento. A forma como você se dirige a mim, ninguém nunca falou comigo dessa forma. Entende a grandeza, a nobreza de espírito nobre? Saldanha, então, se renova de uma maneira que ele não é mais o mesmo. A gente percebe claramente. André Luiz chega a descrever a sua postura, o seu porte, a sua expressão corporal já era, inclusive, outra, de alguém que estava renovado para o bem. E aí, é nesse momento que, para ajudar Margarida na frente do aposento dela, os dois, ou melhor, Saldanha olha para o lado e tem os dois companheiros da sua equipe de obsessores. 2 hipnotizadores hábeis na técnica hipnótica para obsidiar encarnados. Um deles, Leôncio, e o outro, Gaspar. Gaspar estava indiferente, endurecido, tanto é que há um comentário dizendo receio que Gaspar continuará indiferente e é provável que, por meio dele, logo logo Gregório saiba da nossa modificação aqui de postura, etc. Mas o outro, Leôncio, eles abordam. E diz, Saldanha chama Leôncio e diz, Leôncio, aconteceu um imprevisto aqui. E como eu sou teu amigo e você é meu amigo, eu quero saber se você está comigo. E Leôncio diz, sim, Saldanha, estou com você, ainda que a gente corra risco nesse empreendimento que você quer fazer. E aí Saldanha explica, de fato, há um risco. Em relação a Gregório, estão falando. Nós estamos modificados agora, porque esse sujeito, Gúbio, é um mago das divinas luzes. E ele veio, me socorreu, me ajudou, transformou minha vida radicalmente, mudou a minha vida por completo, e eu não tenho como agora recusar um pedido que ele faz. Ele agora quer salvar a filhinha dele, e eu preciso agora modificar o nosso roteiro de continuar assediando Margarida. Leôncio olha, um pouco surpreso naquela situação, mas diz, eu sou teu amigo.
E os amigos nunca abandonam uns aos outros. Veja como os obsessores também fazem vínculos, né? Porque são seres humanos, sofridos, atormentados. Uma das questões mais importantes dessa obra é mostrar que os obsessores não são pessoas assim, diferentes de nós, são seres magoados que, claro, responderam de uma forma errada, buscaram o caminho do mal, da vingança, mas são criaturas como nós, que se revoltaram e não tiveram estrutura para responder de uma forma melhor, né? Para reagir de uma maneira melhor. Mas são todas almas. Um dos méritos desse livro é mostrar que os obsessores são almas sofridas, que todos eles têm as razões deles. Ainda que as razões sejam injustas, as razões inadequadas para se vingar, o erro de visão espiritual é que eles não sabem ou preferem não querer saber que reagir com vingança não vai resolver o problema. Pelo contrário, vai agravar a situação, né? A resposta da vingança, a resposta da revanche, a resposta do ódio não resolve o problema que foi gerado e gera uma perturbação e um sofrimento maior nessas almas. Mas são almas sofridas, são almas que não têm sentimentos diferentes dos nossos, não, que passa por uma contrariedade e não aceita, e demora para aceitar, para processar. Então esse é um dos méritos dessa obra. O interessante é que Leôncio, o companheiro, estava suscetível, né? Estava suscetível, ou seja, não estava tão endurecido. É provável que Gúbio já soubesse disso, que ele tivesse ali propensão. E aí a gente vê o Leôncio começando a desabafar. O Leôncio ali começa a desabafar. Diz: Senhor, tu conheces a minha história. Sabe que eu sou criminoso. Eu sou criminoso como quase todos aqui. Eu tenho minhas mãos sujas também. Mas eu também sou pai. Eu também tenho os meus sentimentos familiares. Eu também sofro. E tu sabes o sofrimento que eu tenho. Eu temo em abandonar esse projeto e Gregório, que não vai mais me ajudar no projeto que eu tenha, e a minha vida, a minha história, a minha família seja totalmente destruída. Aí você vê que cada obsessor tem também a sua história de vida, tem os seus sentimentos. E quase chorando e diz assim: o que é que eu posso fazer para também receber uma ajuda dessa? Se esse mago espiritual ajudou você, será que ele não poderia me ajudar? Saldanha se sensibiliza. Se sensibiliza com Leôncio e diz: vai até ele, conversa com ele. Gúbio vai saber ele compreender. Ele é um espírito de muita sabedoria. Eu tenho certeza que pelo menos ele vai lhe dar uma resposta sábia e uma solução para esse problema. Então Gúbio não aceita esse lugar de espírito de luz, de mago da luz divina, de poderoso espírito. Ele não aceita esses adjetivos, ele não aceita, ele procura sempre se escusar, como toda entidade nobre, procura sempre se escusar. Leôncio então se aproxima de Gúbio, desabafa, começa a desabafar, dizendo que queria ajuda. Gúbio diz: não, em que posso ser útil? Em que a gente pode ser útil? E veja o espírito Gúbio. Aí um outro sensibiliza, ele vai ajudar também, porque é outra alma que ele resgata, né? Se fosse alguém egoísta, alguém apenas bem no nosso nível, nosso interesse, sentimento humano, vai dizer: não, primeiro minha filha, primeiro Margarida, depois a gente vê o que é que dá. Não, o que pode ser útil? Porque ele está, no fundo, sensibilizando, doutrinando toda a equipe de obsessores de Gregório. Ele tá, aspas, na visão do Gregório, essa é a visão do espírito perverso, tá quebrando o time, né? Tá desfalcando o time, né? Na verdade, tá sensibilizando os espíritos para reconduzi-los ao bem, né? Leôncio começa a contar a sua história, começa a dizer que desencarnou cedo, jovem, não diz qual é a idade, mas desencarnou ainda moço, por causa de trabalho excessivo. Olha só que interessante, né? O trabalho excessivo. A gente viu isso em outros livros, inclusive Obreiros da Vida Eterna, o caso de Dimas, né? Que o trabalho excessivo, a fadiga do corpo também, em busca de patrimônio financeiro, de conforto material. Quanta gente no mundo se arrebenta e desencarna prematuramente, volta ao mundo espiritual, sem estar programado pelo planejamento, por conta de trabalho excessivo, né? E volta antes do tempo,
por causa da ambição material, de ter sempre um padrão de alto nível, de aumentar o padrão financeiro, né? De viver sempre num patamar financeiro específico, ou manter aquele patamar, e para manter eu preciso me trabalhar, eu preciso me acabar para amealhar os recursos materiais, para manter aquilo, né? Quanta gente faz isso, quanta gente no mundo material acaba desencarnando cedo. Eu estou me lembrando agora de uma mensagem de Joana de Ângeles, em uma das suas obras, que ela vai dizer o seguinte: as desencarnações prematuras quase sempre são fruto da invigilância, da falta de moderação, da falta de responsabilidade no trato com a própria vida do encarnado, quase sempre fruto do seu livre-arbítrio de agora. Com exceção de quadros expiatórios de antigos suicidas que, ao reencarnarem, têm que desencarnar cedo por causa do planejamento reencarnatório. Aqueles que desencarnam cedo, de maneira geral, com algumas exceções, são quadros de ex-suicidas que vêm numa vida curta para cumprir aquele tempo que lhes faltava na vida anterior e que eles optaram, de repente, por uma injeção letal, por eutanásia no leito de morte já num câncer terminal e assim por diante. Aquele período curto é exigido ele voltar para que ele possa cumprir aquela etapa. Com exceção disso, diz Joana de Ângeles, quase sempre é fruto da irreflexão, da irresponsabilidade, da falta de cuidado, da falta de moderação, da falta de equilíbrio com os hábitos dos espíritos. E aqui, Leôncio diz que o trabalho excessivo fez ele desencarnar prematuramente. Por quê? Por causa da preocupação dele no amparo material da sua família. Veja que eram preocupações até nobres, motivações até boas, né? Motivações bem intencionadas, né? Mas que ele desencarnou cedo, porque a preocupação de dinheiro e de conseguir dinheiro rápido para manter a família, para ter uma folga material e manter e amparar a família materialmente, fez ele se acabar no trabalho. Ele desencarnou cedo, viajou para o mundo espiritual. E a esposa, com o patrimônio que ele acumulou, porque ele realmente conseguiu um patrimônio financeiro considerável, a esposa e o filho ficaram amparados materialmente, teriam condição, recurso para a vida inteira ficarem amparados materialmente. E aí, ele narra a tragédia. Ele fala que o filho tinha alguma fragilidade orgânica, André Luiz não especifica o que é, mas tinha alguma fragilidade orgânica que precisava de cuidados. A esposa tomava conta dele, a viúva, né, tomava conta dele, e até que um enfermeiro que era chamado às vezes para tomar conta do menino, começou a estabelecer um certo laço, certo vínculo com a senhora viúva, estabelecer uma relação de simpatia. Ela começou a se apaixonar por ele, e aí diz o Leôncio, ele vendo a casa, como é que é a casa decorada, começou a ter uma ideia do patrimônio financeiro, da condição daquela senhora, e começou a ambicionar aqueles recursos para ele. Começou a corresponder, portanto, em relação aos sentimentos dela, começou a corresponder, começou a fazer promessas de casamento. Tanto é que o enfermeiro já dormia lá, o que sugere que já havia vínculo aí afetivo conjugal. Já havia vínculo conjugal e que ele prometia um casamento, havia uma promessa de casamento. A viúva, então, estava profundamente apaixonada, com sentimentos aí por ele, só que o enfermeiro tinha sentimentos bastante inferiores em relação ao patrimônio, um interesse, um desejo ali em relação ao patrimônio, e olhava o filho dela como sendo concorrente desse patrimônio, né? Da sua herança, né? E aí, cuidando do filho, diz ainda Leôncio que ele começou a administrar ao filho entorpecentes. Parêntese. Eu acho que foi de propósito André Luiz colocar a palavra entorpecentes. Porque a palavra entorpecente é uma palavra muito abrangente. Quando você pesquisa entorpecente, você pode fazer essa pesquisa, quando a gente estuda sobre entorpecentes pode ser ansiolítico, pode ser droga, da maconha à cocaína, pode ser droga entorpecente, pode ser ópio, né? Pode ser alguma substância psicoativa, pode ser algum ansiolítico, alguma medicação psiquiátrica, ou pode ser uma droga tóxica, um veneno. A gente não sabe direito, eu acho que o André Luiz fez isso de propósito para não especificar do que se tratava, colocou de maneira abrangente para a gente não saber o que era, que substância era, mas era um entorpecente. Acredito eu que pode ter sido ou um veneno que matava lentamente, ou um barbitúrico sonífero
que com o tempo pode matar também por parada respiratória, como aconteceu com Marilyn Monroe e com outros do passado, aqueles barbitúricos mais antigos que foram substituídos na medicina psiquiátrica pelos ansiolíticos, benzodiazepínicos, né? Porque no passado esses outros medicamentos geravam a morte, a superdose gerava asfixia, a parada cardíaca, e foram substituídos pelos ansiolíticos famosos atualmente, né? Então eu acredito que pode ser ou isso, ou um veneno mesmo administrado ali de maneira gradual para ir matando o menino. A verdade é que o Leôncio diz que o menino estava, portanto, ingerindo e que estava se depauperando fisicamente com o tempo e que não ia demorar muito para o menino desencarnar, que ele estava desesperado porque o tempo estava se passando e o menino estava caminhando para a desencarnação. Ele estava já depauperado. André Luiz não especifica como é que estava depauperado, o que é que estava realmente acontecendo organicamente, fisicamente, mas que ele já estava na beira da morte, né? E cuidado ali pelo enfermeiro e pela viúva, que nem suspeitava que o enfermeiro estava aplicando ali essas substâncias no menino. Então, esse era o quadro, né, que ele falava chorando, ele contava isso para Gúbio chorando. E há uma colocação emocionada que o Leôncio faz, dizendo: me ajuda, Gúbio. Eu já sei que o mal não salva ninguém e não melhora ninguém. Eu faço parte de uma equipe de espíritos maus e eu sei disso. Mas o mal tem sido a minha única arma para tentar, de alguma forma, impedir que o meu filho Ângelo, o nome do filho se chama Ângelo, seja assassinado por esse desventurado enfermeiro que seduziu a minha esposa, viúva, Avelina, e que não apenas para tentar devorar-lhe os patrimônios financeiros e usufruir dos recursos financeiros que eu tanto acumulei e eu tanto dispus para ela ao longo dos tempos, esse enfermeiro quer fazer. Se eu não utilizar do mal, e se eu não utilizasse do mal, perseguindo ele, inclusive, atormentando-lhe os sonhos, perturbando-lhe espiritualmente, ele já teria conseguido. Ele me vê em sonho, apavorado, volta ao corpo, eu tento atormentá-lo de tudo que é jeito, mas há um limite para mim. Ele está encarnado, está com meu filho nos braços, Ângelo, dando-lhe esses entorpecentes. Aí, nesse momento, Gúbio ia responder, Eloy, que é o companheiro, parceiro de André Luiz, que está sempre ali com ele, né, nessa saga, Eloy interrompe Gúbio e fala primeiro, se adianta e fala primeiro. Quem é esse enfermeiro? Como é o nome dele? A surpresa foi geral, Eloy, né, ter se metido na conversa assim, né, ter interrompido o diálogo dessa forma, né, atravessado o diálogo e se manifestado. Quem é esse enfermeiro? E aí, o Leôncio diz: Felício fulano de tal, né? Diz o sobrenome, André Luiz omite o sobrenome. Felício de tal. André Luiz disse que quando Eloy ouviu o Felício de tal, o sobrenome que era o sobrenome da sua família, ele se segurou no próprio André Luiz para não cair. Porque começou a passar mal e começou a gritar, dizendo: é meu irmão, é meu irmão. Olha a surpresa, parece coisa de novela. Mas é interessante como as coisas estão conectadas, né? Como todos nós estamos conectados. Essa é a lição daqui. É meu irmão, é meu irmão. Gúbio vai, abraça Eloy e diz assim: quem é o sujeito infeliz que não seja nosso irmão, Eloy? Todo sujeito que se encontra infeliz no mundo é o nosso irmão. Olha só. Olha que frase. André Luiz chega a dizer: que frase inteligente. Por quê? Porque englobava tanto o irmão dele, que realmente era uma criatura infeliz, como toda criatura infeliz é o nosso irmão. Ou seja, todo aquele que a gente pode ajudar é o nosso irmão. E veja como estamos conectados. A gente começa com a saga de Gregório, envolvendo Margarida, aí tem o pai de Margarida, tem Saldanha, tem o filho de Saldanha, a neta de Saldanha, esposa e nora, aí o companheiro, o amigo de Saldanha na obsessão, tem os seus interesses, aí tem um filho específico que está na terra com a esposa, o enfermeiro que é o algoz da sua casa, que está destruindo a sua família, é irmão do companheiro de André Luiz, que faz parte da equipe dos benfeitores, né? A equipe de Gúbio. Veja como as coisas estão conectadas, né? Isso é um símbolo, é um símbolo. A gente tem percebido isso nos dias atuais nas redes sociais. Às vezes a gente tem ali um desafeto, e aquele desafeto, quando a gente vai ver, ele é afeto de tanta gente. E tantos afetos nossos são afetos dele.
E a gente quer, às vezes, tem algum sentimento ali com relação a ele, mas quanta gente gosta dele que também a gente gosta dessas pessoas e vice-versa. Estamos todos conectados. Todos conectados. Imagine isso no mundo espiritual, como há uma conexão. Né? Como há uma conexão. Então, no fundo, quando eu faço mal a alguém, se a gente for investigar nas teias de relação, daqui a pouco essa pessoa é uma pessoa muito querida ao coração de alguém que é muito querido ao coração meu. Quer dizer, esse raciocínio que André Luiz está nos deixando levar. Uma outra coisa que eu fico aqui pensando é o seguinte, será que Gúbio já não sabia? E por isso Eloy estava presente? É uma pergunta que eu deixo no ar. É uma pergunta que eu coloco aqui como problematização. Será que Gúbio não sabia? Eu fico pensando, será que ele já, com a capacidade espiritual que ele tinha de penetrar na história, né, de saber a história pretérita, a gente viu episódios desses, inclusive com o juiz no capítulo passado, capítulo 13, será que ele, olhando para Eloy, ele já não sabia do passado espiritual de Eloy? Do irmão de Eloy? Ligado à mulher viúva de Leôncio? Será que ele já não sabia que a presença de Eloy talvez seria importante? Talvez a figura de Eloy seria importante, a participação dele em determinado caso seria importante? Seria imprescindível? Seria uma peça útil ali na missão que eles estavam desenvolvendo? Essa é uma questão importante, questão interessante, porque nada é ao acaso. Que é também uma lição para todos, porque Leôncio pedia ajuda aos benfeitores, só que o algoz da sua paz e da vida do seu filho é irmão de um dos membros da equipe espiritual de benfeitores que ele está pedindo ajuda. Faz sentido cultivar ódio, se separar? Faz sentido? Ele estava pedindo socorro para uma equipe espiritual na qual um dos membros é irmão do algoz dele. Que está perturbando espiritualmente ele e ameaçando a vida física do seu filho. Então faz sentido cultivar ódio? Por isso a posição de Gúbio é uma posição exemplar. Porque ele nem se coloca com ódio um em detrimento do outro, ele quer o bem de todos. Ele quer o bem de obsidiados e de obsessores, porque obsidiados e obsessores são vítimas e ao mesmo tempo algozes. São vítimas e ao mesmo tempo algozes. Pelo menos nesses quadros aí. É claro que há heróis missionários da humanidade que sofrem perseguição espiritual gratuita, mas aí é outro caso. Nesse caso, os dramas ali, os dramas são dramas de causa e efeito. De eu fiz mal a você e você fez mal a mim, eu fico magoado com você e você fica magoado comigo. E ora você é meu obsessor, ora eu sou obsessor seu. A cruz que aquelas personagens estão passando não é uma cruz do Cristo. É a cruz da expiação. A cruz do Cristo é outra. A gente ainda nem está na cruz do Cristo ainda. Aí eles vão à casa de Leôncio. Decidem interromper o plano de entrar no aposento de Margarida e vão à casa, por decisão de Gúbio, não, vamos lá. Vão à casa de Leôncio. Chegando na casa de Leôncio, eles entram na casa, tá realmente enfermeiro de um lado dormindo em um quarto, a velhinha de outro dormindo e o filhinho também ali na casa. Eles então entram na casa, se aproximam do menino, o menino está realmente depauperado, André Luiz fala do desgaste orgânico, né, do quanto o menino estava debilitado, né, todos dormindo naquele momento, né, e o menino, por ser muito pequeno, por ser uma criança ainda, e tal a ligação psíquica e afinidade espiritual que ele tinha com o pai, com o Leôncio se aproxima dele. E talvez porque a criança é mais lá do que cá, ainda não completou o processo reencarnatório, não mergulhou totalmente na carne, ou talvez porque, além de criança, estava ali em sono, em desdobramento, voltando ao corpo, semi-acordada. Leôncio chega perto do filhinho, que está gemendo de dor. Esse é um dos momentos emocionantes do livro. Gemendo de dor, ele chega perto do filhinho, olha para o filhinho, é emocionado. E talvez porque sentisse a sua presença, tal afinidade espiritual, o menino abre os olhos, olha ao redor e fala, suplicante baixinho, olhando para um retrato que tinha no quarto dele do pai.
Havia no quarto do menino um retrato do pai ali. E ele olha para aquele retrato suspenso na parede, olha e começa a conversar com o pai, dizendo: papai, onde é que o senhor está? Me ajude. Imagine isso, essa cena sendo vista pelo próprio pai no além. E o menino insistia: papai, papai, onde está o senhor? Tenho medo, tenho medo. E lágrimas começaram a descer, a brotar dos olhos do menino. Começaram a brotar dos olhos do menino. Olha que cena. Nesse momento, André Luiz diz que Leôncio, o temido hipnotizador, chorou como uma criança. Prorrompeu em um pranto convulsivo. Vendo uma cena daquela, imagine. Porque, veja bem, olha que situação. Um homem que acumulou um patrimônio para amparar materialmente a esposa. Então já teve a situação de ele não aceitar, ele diz isso no livro, que inicialmente ele não aceitou a esposa se aproximando, se apaixonando por um outro cara, né, um enfermeiro. E inicialmente ele resistiu. Depois ele viu que não tinha jeito, que ele não poderia violentar, inclusive o livre-arbítrio da mulher, que queria. Teve que engolir e se resignar diante de ver os interesses financeiros do enfermeiro por detrás. E depois ainda ver o enfermeiro tentando assassinar o seu próprio filho. É difícil para uma figura dessa respeitar o livre-arbítrio e dizer: não, eu estou desencarnado e eles estão encarnados. Porque ele viveu tanto para a família, viveu tanto para a família e tinha um certo apego nesse viver para a família também, claro, mas viveu tanto para a família que nesse momento só uma pessoa que se trabalhou interiormente bastante para conseguir se desprender disso, só uma pessoa que trabalhou sua estrutura psicológica no desapego, nas virtudes morais, pode olhar isso daí e não interferir. E não querer interferir. Né? Porque o espírito superior, mesmo quando vê as pessoas que ele ama fazendo o mal, o bem não violenta, mesmo para o bem. O bem não violenta. Mas é muito difícil para um sujeito desse, que viveu aquela experiência, que praticamente deu a vida física dele para ter patrimônio, para amparar mulher e filho doente. Ele vê uma situação dessa, ele já tem que processar, engolir, resignar a questão aí matrimonial. A mulher estava no corpo, a mulher se interessou, tinha sentimentos pelo enfermeiro, né? Ele começou a se resignar, inicialmente ele não aceitou, mas daí ele conseguiu, só um indivíduo que trabalhou muito a sua estrutura psicológica, só um indivíduo que se amadureceu durante a experiência física para desencarnar, ver aquela situação e não se revoltar. Então, como numa situação dessa, um sujeito que viveu valorizando a vida familiar, vivendo para amparar materialmente a vida familiar e ver tudo aquilo que ele não gostaria que acontecesse na família acontecer. A esposa casada com outra pessoa, uma pessoa que queria esbanjar os recursos materiais que ele, Leôncio, acumulou e, ainda por cima, ver o filhinho sendo morto. Então, isso é uma lição para todos nós. Porque a gente não sabe o que acontece quando a gente desencarna. O que é que a nossa família vai ser, como é que os nossos familiares vão se conduzir, os recursos materiais que a gente deixar, como é que eles vão usar, porque vão usar como bem entenderem. E quantos espíritos que se atormentam a visualizar isso, ao ver isso. Aí eles decidem fazer o que eles fizeram no capítulo anterior. A mesma técnica, vejam como essa técnica é importante e como esse recurso é utilizado pelos benfeitores espirituais do mundo maior. O que é que eles fizeram? O mesmo que eles fizeram no capítulo passado. Todos não estavam dormindo, vamos retirar do corpo os interessados e vamos ter um contato com essas pessoas, especialmente Felício. O que é que fizeram? Retiraram o enfermeiro Felício do corpo em emancipação da alma. O próprio Gúbio pessoalmente foi lá, aplicou passes, etc., para que ele tivesse uma lucidez maior, retirado. E embora a influência da matéria, embora todas as perturbações que ele vivia, o Felício, quando foi colocado no local onde estava o filhinho ali presente, André Luiz, o próprio Gúbio, Saldanha e o Eloy
Quando ele entrou, veja que coisa, a influência da matéria, né, a predominância dos apegos materiais fazia com que ele não tivesse tanta lucidez, a discussão da semana passada, tanta lucidez em relação à vida do espírito, à vida espiritual. Então ele não tinha tanta lucidez. Mas quem foi que ele logo notou a presença? Eloi, o irmão falecido de muito tempo. Quando ele viu Eloi, eu não sei por qual motivo, deve ter alguma coisa aí familiar que a gente não sabe. Ele quis recuar e voltar ao corpo. O Gúbio segurou. É interessante que o André Luiz diz assim, segurou com controle, mas sem aspereza. Segurou, reteve a entidade de maneira nobre. Né? E aí o Eloi, de maneira emocional, se aproximou para começar a conversar com o irmão. Nesse momento, o Gúbio intervém e diz a Eloi, Eloi, você não está em condições, veja que coisa, você não está em condições de conversar com ele. O seu estado pessoal e por ter vínculo com ele, como irmão, emocional, vai lhe trair. E nesse momento, você se exasperar, você se exaltar e você alardear a situação não vai ajudar. Vai gerar uma reação nele, vai gerar uma reação agressiva nele que é contraproducente nesse momento. Acalma os seus ânimos, acalma a sua ansiedade nesse momento, tranquiliza-te e espera. Você será útil no final. Grave isso. Você será útil no final, que Gúbio falou a Eloi. E aí Gúbio vai, ele próprio começa a aplicar passes magnéticos no enfermeiro para ajudar ali no processo de eliminação dos fluidos mais materiais, para ele ter uma lucidez maior. E aí, à medida que o Gúbio, com a sua força psíquica, vai operando esses passes magnéticos no enfermeiro, ele vai percebendo mais detalhes do mundo espiritual. Olha só que interessante. Que informação, que dado importante. Ele vai percebendo com maior detalhe o mundo espiritual, então percebe mais André Luiz, percebe lá, percebe outra pessoa, percebe o menino, que estava encarnado naturalmente, percebe melhor o Gúbio, vai percebendo as pessoas. E aí, quando ele repara o Leôncio, quando ele olha e detecta o Leôncio chorando do lado do filhinho, ele entra em uma outra crise, recua com medo e quer voltar ao corpo de qualquer jeito que Gúbio retém. E é interessante porque o Felício diz assim, o que é que esse monstro está fazendo aí? Esse monstro está chorando assim? O que é que esse monstro está chorando aqui? E aí Gúbio aproveita para começar a doutrinação. A doutrinação começa assim. A doutrinação já está se fazendo, na verdade. Mas Gúbio aproveita todo o ensejo e diz, então você não quer permitir que um pai chore no leito de um filho doente que está próximo a morrer? Um filhinho doente, perseguido. Olha o perseguido que ele coloca aí. Por quê? Porque Gúbio sabe quem é que está perseguindo o filhinho. Né? Mas não está dizendo, ele não está acusando o Felício, está dizendo um filhinho doente e perseguido. O Felício deve ter entendido, porque isso faz parte da doutrinação. E aí o Felício diz, ele me aparece em sonhos, ele me maltrata, ele me persegue. Eu vejo os retratos dele espalhados pela casa e aí fico com mais revolta ainda e vejo ele me atormentando, me prejudicando o sono e não consigo dormir direito por causa dele. Olha só a obsessão. Que o Leôncio já havia admitido isso e agora confirmado pelo Felício, pelo encarnado. E aí Gúbio dá uma resposta nele e diz, escuta, Felício, quem foi que começou primeiro para você chamar ele de monstro? Ele que morreu deixando o lar amparado materialmente e que sente falta da família, ou você que entrou, devorou a casa dele e se aproximou, se aproveitando da carência da viúva para manifestar sentimentos de apaixonamento com interesses de ter os recursos materiais que são dele, que ele organizou? Quem é que começou primeiro essa trama de ódio e de vingança? Ele que chora a saudade do filho, ou você que envenena de maneira lenta o filho dele para destruí-lo e ficar com todo o patrimônio material, financeiro? Falou isso com aquela doçura, com aquela bondade dos espíritos nobres, sem acusar, sem agredir, sem raiva. O Felício arregala os olhos diante disso e, tomado pelo sentimento de culpa daquelas observações, veja que a culpa é algo muito danoso, a gente vem falando isso, mas também tem a sua função. Né? O sentimento de culpa ali começou a tomá-lo de tal forma que ele não conseguia não ter como discutir, ele só verbalizou, mas esse sujeito está morto. E Gúbio disse, ele está numa condição que um dia você não vai estar também?
um dia você também não será morto? É apenas uma questão de tempo. Logo, logo, você devolverá à terra e ao pó da terra o corpo e virá para cá. E como queres entrar aqui na vida espiritual? E aí, novamente, eu vou ler um trecho especial do capítulo, que é uma fala de Gúbio para Felício, que eu acho sensacional. Ele diz o seguinte: Felício, por que insistes no condenável enredo com que preparas tão calculado crime? Não te compadeces, porventura, de uma criança enferma e sem pai visível? Tens Leôncio na conta de um monstro, por defender o frágil rebento do coração, tal como a ave que ataca, ainda que impotente, na ânsia de preservar o ninho. Que dizer, porém, de ti, meu irmão, que não vacilas em devassar este santuário, tão somente com instinto de gozo e de poder? Como interpretar-te o gesto lastimável de enfermeiro que se vale do divino dom de aliviar e curar para perturbar e ferir? Felício, a experiência humana, confrontada com a eternidade em que se movimentará a consciência, é simples sonho ou pesadelo de alguns minutos. Por que comprometer o futuro ao preço do conforto ilusório de alguns dias? Os que plantam espinhos colhem espinhos na própria alma e comparecem perante o Senhor de mãos convertidas em garras abomináveis. Os que espalham pedras em derredor dos pés alheios serão surpreendidos mais tarde pelo endurecimento e paralisia do próprio coração. Guardas, porventura, suficiente noção da responsabilidade que assumes? Possuis ainda no coração evidentes restos de bondade, igual a daqueles que se acolhem no âmbito de uma família abençoada e grande, em cujo seio a solidariedade é cultivada desde os primórdios da luta. Vejo que o entusiasmo juvenil não se extinguiu de todo em tua mente. Por que ceder às sugestões do crime? Não te comove a prostração deste menino a quem procuras impor a morte vagarosa? Repara, o drama de Leôncio não se resume ao conflito de um morto, como supões em teu perturbado raciocínio. Ausculta-lhe o coração de pai amoroso e dedicado, e encontrarás dentro dele a afeição doce e pura, à maneira do brilhante oculto no cascalho rijo e contundente. Olha só, que comentário de Gúbio, que comentário de Gúbio. E aí, o Felício começa a retrucar, interpretando as palavras de Gúbio como sendo uma condenação a ele casar com a senhora Avelina. E começa a dizer, e o dinheiro? Eu tenho uma série de dívidas, tenho compromissos financeiros. Se agora eu recuar diante do casamento, como é que fica o dinheiro? Eu vou ficar numa situação material muito difícil, muito complicada. Eu tenho uma série de pendências, série de compromisso. Gúbio sorriu e respondeu assim, volto a ler. E acreditas solver, ou seja, solucionar, compromissos financeiros provocando dívidas morais que te atormentarão por tempo indeterminado? Ninguém te proíbe o casamento, nem Leôncio, o organizador dos bens materiais de que pretendes dispor, discricionariamente, te poderia induzir à abstenção nesse sentido. Os atos de cada homem e de cada mulher arquitetam-lhe os destinos. Somos responsáveis por todas as deliberações que perfilamos ante os programas do Eterno. E não poderíamos interferir em teu livre-arbítrio, mas te pedimos concurso em benefício desta vida frágil que deve continuar. Queres dinheiro, recursos que te façam respeitado ou temido pelos outros homens. Convence-te, porém, de que a fortuna é uma coroa pesada demais para a cabeça que não sabe sustentá-la e costuma arrojar a poeira através do cansaço e da desilusão todos aqueles que a senhoreiam sem horizontes largos de trabalho e benemerência. Não importa, pois, que comandes os valiosos depósitos de prata e ouro que Leôncio amontoou inadvertidamente, porque aprenderás com os anos que a felicidade não está metida em cofres que a ferrugem consome. Todavia, Felício, interessamo-nos por tua promessa em favor desta criança, extenuada de sofrimento. Poupa-lhe o corpo tenro e aguarda o futuro. Não tragas para o reino da morte semelhante delito, que te confinaria o espírito a furnas trevosas de expiação regeneradora.
Nesse momento, Gúbio, então, questiona Leôncio, dizendo: não é isso que a gente quer, Leôncio? Leôncio, emocionado, toma a palavra e começa a dizer: sim, sim, eu não posso controlar a liberdade de Avelina, porque Avelina, disse ele, é tão livre quanto eu mesmo, e deves merecer a liberdade. Mas esse menino, que é meu filho que está aí, é a minha única esperança de regeneração. E é a única forma que eu tenho, o único caminho que eu vejo para eu não me afastar totalmente do bem. Olha só, era um vínculo espiritual profundo com o filho, era a expectativa que ele tem ainda de acreditar no bem. Agora eu achei interessante essa frase: é a única chance de regeneração minha no mundo. Será que André Luiz está sutilmente sugerindo que futuramente ele seria, mais tarde, filho do próprio filho? Ele reencarnaria mais tarde como sendo filho do seu próprio filho? A esperança de regeneração, o filhinho, seria mais tarde a esperança dele de voltar ao mundo terreno para se recuperar, para corrigir a si mesmo através da reencarnação por meio do seu filho? Seria a esperança dele? Porque, de fato, graças à afinidade, ele não recusaria, talvez mais tarde, o propósito de reencarnar junto do seu filhinho. Felício começa a se emocionar. Se emociona até as lágrimas. E aí Gúbio aproveita e diz: Felício, enriquece-te. Quer casar com Avelina? Casa. Quer ter recursos materiais a partir do casamento? Tenha. Esbanje os teus recursos. Ostenta os seus títulos, o seu prestígio social, a sua fama. Sobe ao escalão financeiro, material do mundo. Vive a experiência da riqueza. Porque tudo isso são experiências humanas. Não te esqueças, porém, que no futuro prestará contas disso. No futuro, terás que avaliar o uso que fizeste de tudo isso. No futuro, a sua própria consciência lhe cobrará o tempo que você usou para também crescer e evoluir diante da riqueza. Nada contra. Quer ostentar os títulos materiais? Quer ter projeção financeira e social no mundo? Que tenha. Que sejas conhecido assim. Que sejas aplaudido assim. Mas eu lhe peço, não mates essa criança. Evita a mão homicida que vai cravar uma tragédia muito forte para você e para aqueles ao seu redor. Felício, que já estava emocionado, começa a chorar mais ainda e diz: perdoai-me, perdoai-me. A partir de hoje, cuidarei dessa criança como se fosse seu próprio pai. A emoção toma conta do ambiente, o próprio André Luiz se emociona. Gúbio chama Eloy e diz assim: agora leva seu irmão ao corpo. Leva você, teu irmão, de volta ao corpo. E Eloy vai de volta ao corpo. Eu acho que Gúbio já sabia do desfecho dessa história. Né? Lembra o que eu falei? Que Gúbio diz a ele: no final você vai atuar, você vai participar e a sua participação vai ser importante no fim. Na volta ao corpo, levando de volta ao corpo, ele vai e encaixa espiritualmente ele de volta ao corpo, e quando vai encaixar, André Luiz diz que algo forçando, algo tentando intensificar, Eloy começa a aplicar energias especiais no olho de Felício. E ao aplicar bastante energias, ele que estava voltando ao corpo, volta ao corpo, desperta na matéria, mas ao despertar naquele semissono ainda recobrando as ideias, as energias que ele aplicou no olho fizeram ele dilatar a visão psíquica e ele viu tanto André Luiz de um lado quanto Eloy do outro, visualizou o próprio Eloy, o próprio irmão, e ficou aterrorizado. E Eloy, que estava se desvanecendo diante dos seus olhos, olhou para ele bastante sério e disse de uma maneira bastante enérgica: se você matar essa criança, quem vai te punir serei eu. E desapareceu diante dos seus olhos. Ele deu um grito como se estivesse no pesadelo, levantou de vez o corpo, a cabeça, né? Que já estava pendendo, naquele semi-sono, e André Luiz acaba o capítulo com uma nota, que eu acho que é uma nota de humor. Se fosse Humberto de Campos, eu até estava já acostumado, porque o Humberto de Campos é bem nesse estilo, no estilo de Humberto de Campos, André Luiz acaba o capítulo dizendo: depois desse episódio, eu tinha certeza que Felício ia cumprir a promessa que ele fez
de cuidar da criança e de não assassinar aquela criança. E é assim que acaba o capítulo 14, capítulo extraordinário da obra de André Luiz, a obra Libertação, que eu gostaria aqui de enfatizar alguns pontos importantes desse final de capítulo, aliás, do capítulo inteiro, mas que a gente faz no final do capítulo. Primeiro, o exemplo de Gúbio, um dos exemplos mais importantes que Gúbio deu durante todo o capítulo é o seguinte: você quer receber a ajuda dos céus? Você quer ter os seus desejos, o seu pedido ao mundo espiritual superior atendido? Ajuda. Ajuda que o céu te ajudará. Então, quer ter a sua família organizada? Ajuda os outros. Ajuda a família dos outros. Quer ter a sua saúde mental equilibrada? Ajuda na saúde mental alheia. Quer ter paz de espírito? Colabora com a paz de espírito do outro. Que isso em algum momento vai retornar a você. É isso que Gúbio está dando exemplo. Ele não quer tanto Margarida? Não quer tanto salvar Margarida? Primeiro ele está dando exemplo, ajudando todo mundo. Que a ajuda de Margarida vai chegar. É essa aí, é essa certeza que o espírito superior tem que a gente ainda não tem. E que ele está demonstrando ali pelo exemplo. Segunda coisa, a verdadeira humildade de Gúbio era um negócio tão impressionante que desconcertava Saldanha, desconcertava Leôncio, desconcertava todo mundo. Né? Felício. A humildade de Gúbio, ele se colocava de tal forma igual e às vezes até abaixo de tal forma, sem se humilhar, né? Sem se depreciar, mas se colocava de tal forma que conquistava os corações. Né? Era uma humildade verdadeira, legítima. Era uma humildade que não ostentava, que não se impunha, né? Que depois de todos os exemplos permanecia discreta e sem exibição. Essa humildade é uma humildade difícil de conquistar, né? E que exige de nós esforços. Né? E o último item que eu gostaria de colocar aqui, que eu acho super especial, que é a autoridade moral de Gúbio. E aqui eu encerro meu comentário citando duas questões do Livro dos Espíritos, questão 274 e 274A. As diferentes ordens de hierarquias estabelecem entre estes uma hierarquia de poderes. Há entre eles subordinação e autoridade? Sim. Resposta dos Espíritos. Sim, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relativa à sua superioridade. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. 274A. Os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Resposta: eu disse, irresistível. É isso, meus amigos. Eu espero que gostem. Continuem aí estudando o capítulo, siga o nosso canal, se inscreva, curte, compartilhe e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.